Vamos falar da minha manta do tempo? Dessa gigante aqui? Bom, então vamos falar da minha manta do tempo. 2025. Hoje, precisamente, já é dia 11 de janeiro. Então, eu já tinha que ter feito esta conversa há mais tempo, mas fui deixando. E aí, hoje, deu um tempinho agora, eu digo, não, vou gravar. Porque o que eu quero falar aqui? Os principais erros da minha manta. Vou falar dos acertos, mas eu vou falar dos principais erros que eu acho que são motivo para a minha manta não estar pronta. O último carreiro tecido, aqui ó, este azulzinho, foi referente ao dia 16 de setembro. E eu fiz ontem. Então, eu tô com setembro para terminar, outubro, novembro, dezembro, né? Na verdade, são 3 meses e meio de atraso. Quais são os principais motivos para mim não ter terminado? Primeiro lugar, eu errei no tamanho, tá? Como assim eu errei no tamanho? Eu idealizei uma manta que eu ia fazer um barrado na volta, um barrado não, mas tipo uma rendinha na volta, com aquela cor mais predominante. Minha ideia era essa, ver depois qual que foi a cor mais predominante da manta, usar essa cor para fazer um barrado na volta dela. E aí eu idealizei, achei que ia ficar lindo, maravilhoso. Só que qual que é o problema? A gente pega ranço. Isso é uma gíria bem gaúcha aqui, mas a gente cansa de estar sempre tecendo a mesma coisa. E quando vai terminando, a gente não quer mais coisa para fazer depois. Então, esse meu acabamento da volta eu não vou fazer. Com isso, ela vai ficar pequena. Vai ficar faltando um tanto assim, que era o que eu pretendia fazer o barrado, de cada um dos lados. Né? Eu teria que ter feito ela pelo menos 30 centímetros mais larga do que ela tá. Não cheguei a medir agora, mas eu coloco sempre ela lá na cama e aí eu vejo, né? Tinha que ter sido 10 ou 15 centímetros de cada lado a mais, pra ficar do tamanho que eu queria inicialmente. Né? Quando eu fiz a medida dos cálculos, eu achei que ela ia lacear um pouco os lados também. Só que não, eu acho que ela dá de si mais no comprimento que para os lados, mais um erro de cálculo. Então, assim, o principal foi a questão do tamanho. Porque chegou lá por maio, eu me dei de conta disso. E eu me arrependo de não ter parado lá por maio, porque lá em maio eu tava com essas cores aqui, ó. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, abril, maio, eu ia estar aqui. Tinha só 2 tonzinhos de azul, mas essas cores, elas eram bem bonitas. Daria uma boa de uma peseira na minha cama para colocar ali. E aí, adiava, jogava o projeto mais para diante. Mas como eu fiz um projeto público, de ir colocando no canal, de ir colocando nos stories, de ir colocando em vários lugares o percurso da manta, eu não quis desistir. Eu pensei assim, não, vou seguir, vou usar ela igual na cama, tá bom assim. Chegou em junho, mais ou menos, me deu uma crise de frieiras, eu fiquei muito tempo sem conseguir tecer. Foi outro momento que era pra mim ter parado, e não parei. Ali não rendeu, não andou mais, e naquele momento ela já estava muito pesada. Com estes, basicamente 8 meses que eu fiz, né, um pouquinho mais, ela já tá com 2 quilos. Ela vai ficar praticamente com 3 quilos. É muito pesada para manusear. Vai ser muito pesado para lavar, vai ser muito pesado para tudo. Porque eu fiz com a linha mais fina, achando que por ser com a linha mais fina, ela não fosse ficar tão pesada. Eu não vi ninguém falando assim da linha amigurumi, como é que ficou. Eu fiz com a claia dupla, estou fazendo, só que ela tá muito pesada. Então, isso foi outro motivo que me fez desistir. Outro motivo também. Eu fiz um cálculo pro tamanho que ela ia ficar. Se eu fosse fazer só carreiras com ponto baixo, ela ia ficar com mais ou menos 1,40 m, pelos cálculos que eu fiz. 1,40 m, a minha cama tem de comprimento 1,88 m. Né? O colchão tem 1,88 m de comprimento. 1,40 m era muito curto. O que eu pensei? Eu vou fazer, sempre que troca a cor, eu coloco um ponto alto e quando repete a cor, um ponto baixo. Lá no comecinho, começou a repetir muitas vezes as cores e eu mudei a ideia depois. Aí ficou 3 carreiras de ponto baixo, uma de ponto alto, para tentar mudar um pouco. Isso aqui aconteceu algumas vezes.
Só que acontece, o ponto alto, ele é mais demorado que o ponto baixo. Então, a carreira de troca de cor, eu demoro muito mais para fazer do que uma carreira de ponto baixo. Esse eu acho que foi outro erro também, porque sempre que eu ia fazer as carreiras de troca de cor, elas eram mais demoradas, não rendia tanto. A carreira de toda de ponto baixo, ela ia mais rápido. Então, eu deveria de ter feito tudo em ponto baixo, e aí se ficasse curta, eu seguia esse ano adiante. Eu seguia até chegar no tamanho que eu queria. Mesmo que não fosse um ano, não fosse os 12 meses, mas que fosse 13, 14, 15. Então, isso foi um erro meu. Não era para ter feito desta forma, tá? E aí fica uma dica também. Se ficar no tamanho que tu acha legal e não fechou os 12 meses, não precisa fazer a mais, porque de repente tu não vai gostar. Anota, deixa anotadinho ali, quando vê começa a usar a manta, porque a gente pode aumentar ela depois. Eu acho que eu tinha que ter pensado dessa forma, né, que eu podia aumentar ela depois, mas eu queria fazer ali durante o ano, então isso foi outro erro também, tá? Na verdade, eu acho que me fez eu não terminar a manta foi principalmente não ter medido do tamanho da cama e cada vez que eu botava na cama não tá achando legal e ter feito esse jogo entre carreira de ponto alto e ponto baixo. Eu deveria de ter feito só ponto baixo. O que eu acho que eu acertei? A variação das cores, a mudança de cores de acordo com a temperatura. Eu sou professora de física, então eu faço muitos exercícios com meus alunos sobre temperatura. E aí, com isso, eu tenho uma noção da temperatura máxima e temperatura mínima aqui na cidade. Então, dessa forma, quando eu fiz aqui assim, eu acho que ficou bom. Até eu fiz uma pequena alteração aqui no percurso depois, mas eu já falo disso. Mas eu peguei assim, ó, de 3 em 3. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Opa! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e aqui eu já aumentei 1. A temperatura na minha cidade, ela fica mais entre essas daqui. E foi as temperaturas que eu botei variando de 3, mas era para ter colocado variando de 3 em todas, desde o começo. Aqui na primeira cor, eu tinha colocado inicialmente do 1 ao 5, depois eu mudei de ideia, botei do 2 ao 5, porque esse aqui era para geada, para quando tava muito frio. Isso aqui eu acho que foi um acerto. Na verdade, era para mim ter deixado cinza só para geada, para neve. A gente teve, né, uma nevezinha fraca, mas a gente teve. Mas era para ter deixado só para esses dias assim de frio muito extremo e ter deixado a bem fria ali do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e indo assim. Eu vi alguns projetos de temperatura da Manta do Tempo agora para 2026 e aí eles começaram variando de 5 em 5, do 0 até o 5 e até o 40. A gente tem que conhecer a realidade da nossa cidade, do nosso local. A menos que tu vá viajar, que seja uma pessoa que viaje, não é o meu caso. No máximo eu vou na Serra Gaúcha, que é onde minha irmã mora, e a variação da temperatura lá é igual à variação da temperatura aqui, não tem diferença. Então, porque tu vai pegar algumas cores que tu não vai usar nunca. Então, a variação da temperatura, a gente tem que ter um conhecimento da variação da temperatura da nossa cidade. E aí foi outra coisa que eu acabei me perdendo algumas vezes para anotar a temperatura. Eu peguei verão, anotar de tarde, primavera e outono, anotar no meio da manhã, e inverno, primeira temperatura da manhã. Quando trocava de estação, eu esquecia de mudar o horário que eu ia anotar. E eu seguia algumas semanas ali com o outro horário. Isso dá diferença, porque, por exemplo, na primavera aqui na cidade, amanhecia 10 graus. No meio da manhã, quando eu deveria de anotar a temperatura, já estava 15, 16. Se vai olhar aqui, 10 graus seria este azulzinho aqui, 15, 16 já seria esse bege aqui. Então, dá uma variação bem grande. Então, o ideal é escolher um horário fixo para anotar a temperatura. Se não, quando eu for fazer a outra manta do tempo, eu vou sempre pegar o primeiro horário da manhã. Por quê? Eu coloquei um lembrete do meu celular e ele tocava de manhãzinha cedo, né? Tocava não, aparecia na tela do celular. No momento que eu entrava, acessava a internet, já vinha aquele meu lembrete e eu sabia que eu tinha que fazer o print da manta do tempo.
Então, assim eu nunca esquecia. Quando era em outros horários, mesmo com o lembrete do celular, muitas vezes eu não mexo no celular, principalmente quando eu tô trabalhando. Eu não toco no celular na escola. E aí, às vezes, eu ia anotar bem depois. Então, eu acho que é bom pegar um horário fixo. E na minha realidade, é melhor o primeiro horário da manhã. Por que eu fiz este comentário do quando for fazer o Tamanta do Tempo? Eu vou fazer o Tamanta do Tempo, sim. Não será 2026, porque 2026 eu vou terminar essa daqui. Eu quero terminar ela, tanto que assim, essas duas últimas carreiras aqui que eu fiz, elas já foram tecidas este ano. Eu fiz essa e essa. Outra coisa que eu fiz, eu anotei todos os prints que eu tinha no meu celular, aqui no caderno. E aí, outra coisa, né? Quando eu for fazer a manta, eu vou pegar uma folha, daquelas que vem todos os dias da semana, e vou anotar ali a temperatura. Eu acho mais fácil, uma folha que tenha visão ampla. Pra minha realidade aqui, eu achei melhor o caderninho, e tanto que eu não comecei a usar ele logo. Eu comecei em março, ó, foi quando eu comecei a anotar nele. E aí, eu tô com tudo anotado até o último dia do ano. Ó, o último dia anotado é 31 de dezembro. Eu vou terminar, vou fazendo ela agora conforme dá, porque eu fui encaixando outros projetos que eu fui terminando, tinha algumas coisas pendentes que eu precisava terminar. Já fiz um tapete que não era pendente, mas é uma coisa nova, então tem outras coisas que eu vou encaixando e a manta eu vou fazendo conforme dá. Não vou colocar prazo para terminar ela nem nada, só que baseado nos meus erros, eu já tô com o próximo projeto em mente. O próximo projeto vai ser com lã, não vai ser com linha, vai ser do tamanho total da cama, e a minha escolha de cores vai ser um pouco diferente, vai ser mais assim das cores mais, respeitando as cores mesmo, assim, do círculo das cores ali, né? Vai ser o azul pro frio, o vermelho pro quente e diferença de tonalidade ali no meio. Mas isso é um projeto para mais adiante. Vai ser ano que vem? Não sei, tá? É um projeto que eu vou elaborando com calma. Talvez eu faça ano que vem, mas o mais provável que seja mais pra frente um pouco. A minha ideia é de quem sabe fazer lá no ano que eu faço 45 anos, eu tô com 41, fazer 42, talvez eu faça lá. Mas dependendo da minha vontade, quando eu comece antes. Mas eu vou fazer outra manta. Já tenho tudo meio que esquematizado na cabeça. E se eu terminar essa daqui e gostar do resultado, numa dessas eu já começo ano que vem. Não são esses os planos. Os planos é dar mais um tempo para fazer outros projetos que eu tenho em mente e que eu quero muito terminar. Mas a minha manta do tempo tá assim, né? Essa vez eu mostrei ela diferente, né? Eu sempre mostrava ela assim. Essa vez eu quis ir mostrando assim, para ter uma noção do tamanho e da variação de cores que ela ficou. E por aí, vocês vão encarar o projeto da Manta do Tempo 2026? Fizeram 2025? Me contem aqui nos comentários se vocês fizeram, o que vocês acharam e o que vocês estão planejando para o próximo ano. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!